hoje nós temos a ministra da Justiça e coordenadora dos Direitos Humanos, Andressa de Beccaria. Doutora em Direito Penal, pós-doctor, há 10 anos participa do Conselho de Direitos Humanos da ONU e vem lançar aqui um novo modelo de programa judiciário e penal brasileiro. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Para entrevistá-la, temos grandes personalidades do juspositivismo. Começando com Juliano Kelsen, Bruna Bobbio. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Rebeca Reale. O apresentador que vos fala, David Alexi. E vamos iniciar com a primeira pergunta. Nossa doutora Rebeca Reale, a ministra da Justiça do Brasil. Boa noite! O que Vossa Excelência acha sobre a instituição da pena de morte no Brasil? Boa noite. Minha posição em relação à instituição da pena de morte é que a pena de morte é uma injustiça e uma inutilidade. Não é um direito, é a luta da nação contra o cidadão, porque considera necessária a eliminação dele diante da sociedade. Um castigo deve ter a finalidade de desviar o cidadão do caminho da criminalidade e fazer com que, ao retornar à sociedade, ele não seja prejudicial a ela. Toda pena que ultrapassa essa finalidade é injusta por sua natureza. As duas exceções para se considerar necessária a pena de morte é se o fato se der diante de um período de desordem ou quando o cidadão, mesmo sem liberdade, significar uma ameaça para a segurança pública. Diante de outras situações, devemos abraçar a causa da humanidade e evitar essa injustiça, que é a pena de morte. Uma pesquisa feita sobre o quadro penitenciário no Brasil, nota-se que 78% dos criminosos que voltam à sociedade voltam a cometer os mesmos delitos feitos anteriormente. E a pena de morte seria a única forma de acabar de uma vez por todas com esses delitos. Criminosos novos poderiam surgir e cometer novos crimes, mas aquele que cometeu anteriormente não faria mais. Não, a solução não está na pena de morte. Diante do fato relatado, a solução estaria em haver uma modificação no sistema penitenciário, assim como na qualificação dos funcionários e uma modificação da estrutura dos sistemas carcerários. E agora a pergunta do entrevistador, o doutor Juliano Kelsen. Boa noite. Vossa Excelência, minha pergunta vai ser bem direta. Em relação às prescrições de crimes, porque no nosso sistema atual existem prazos pré-fixados para determinados crimes. Em relação ao seu sistema, como é que vai acontecer essas prescrições? Após o delito ser constatado e haverem provas, é necessário se dar um tempo para que o acusado possa se justificar, se for possível, e em seguida aplicar o castigo. No caso de crimes horrendos, não deve haver nenhuma prescrição a favor do criminoso, porque são crimes que permanecem na memória da sociedade, que vai continuar temendo. Então, mesmo que haja a fuga, o exílio ou a prisão provisória, não podem ser considerados como parte da pena, porque um crime dessa proporção não pode ser correspondido por uma pena suave. E esse castigo já está prefixado pela lei. Satisfeito, muito obrigado. E agora a pergunta da entrevistadora, a doutora Bruna Bobbio. Boa noite. A gente sabe que as leis surgiram para regular e harmonizar a convivência das pessoas em uma mesma sociedade. Sobre a interpretação das leis, eu queria saber por que mesmo a lei sendo equivocada, obscura e de difícil compreensão, ainda assim ela deva ser aplicada. E o que fazer quando essa lei não coincide com o bem comum? Não deve assim o juiz usar-se da sua perspectiva axiológica, ou seja, aplicar os seus valores morais e éticos na aplicação da mesma? Nada nem ninguém deve ser superior à lei, deve-se sempre recorrer à lei e só então é que se pode recorrer aos instrumentos auxiliares do direito. O juiz não pode ser superior à lei. É no momento em que ele é mais severo que a lei que ele se torna injusto, pois ele pode subtrair ou aumentar
uma penalidade que não está prefixada. Qualquer prática social ou política, mesmo que sob pretexto do bem comum, só pode criar novas atitudes se for por força legal. É por isso que é importante que a sociedade, os cidadãos em geral, tenham segurança nos seus representantes. Então, mesmo que seja para o bem comum, a lei tem que ser aplicada do jeito que ela é. Sim, porque é a justiça que deve ser o modelo para reger a conduta social. Ok, então, satisfeita. Beijo. E temos agora a pergunta do sociólogo Wesley Merton. Bom, a pergunta que eu tenho a Vossa Excelência sobre o sistema penitenciário. Porque para a população brasileira, o sistema penitenciário brasileiro é muito falho, né? Porque ele se propõe a fazer duas coisas, né? Que é punir o indivíduo e corrigir. No entanto, para a população, ela não cumpre nenhum dos papéis, porque o bandido, o criminoso, para a população, entra na penitenciária, no lugar de corrigir, o indivíduo torna-se pior, e além do mais, a sensação de impunidade que a população tem se percebe em qualquer debate, percebe em qualquer conversa que você tem com as pessoas. Então eu queria saber se Vossa Excelência tem alguma alternativa, se é possível ter alguma alternativa em relação a isso, em relação a punir a vigência devida ou corrigir. Qual é a melhor proposta para a penitenciária no Brasil? Primeiramente, um homem não pode ser considerado culpado antes da sentença do juiz. É inaceitável ver um corpo político aplicar crueldades inúteis. É um erro do sistema acreditar que agindo dessa maneira fará com que até mesmo o tempo volte atrás e um erro já cometido possa ser consertado. O castigo é para afastar o homem do caminho da criminalidade. E o que se observa é que quando se aplicam castigos atrozes, o homem retorna à sociedade mais destemido, como se estivesse voltando a uma vida selvagem. Para se chegar, então, à solução, era necessário que o mal que o castigo causa ultrapassasse o bem que ele retirou do crime, para que ele tivesse a sensação de que não valeu a pena, que não compensou agir de tal maneira. Mas, quando esse limite é ultrapassado, o que a gente observa é uma inutilidade, é desnecessário, porque o mal que o homem ignora não regula a sua conduta. Então, resumindo, a solução estaria em haver uma proporcionalidade entre o crime cometido e o castigo a ser aplicado. Vamos agora à pergunta dos nossos internautas. Tem uma internauta aqui que insistiu bastante, nós temos que atender a pergunta desta internauta. É a defensora pública, a doutora Amanda Guilherme. A pergunta foi a seguinte: como não se apegar tanto a penas tão cruéis e longas, em punições que não desfazem o crime e só criam porões de ratos maléficos que devem retornar e aterrorizar ainda mais a sociedade desprotegida? Ok, Amanda, sua pergunta foi lançada. É necessário melhorar o sistema carcerário, a qualificação dos funcionários que trabalham nos presídios e incentivar mutirões carcerários. É necessário que o sistema transmita a ideia de justiça mais do que a ideia de força ou poder, porque a justiça é que vai ser o modelo para a conduta social. E com essa ideia sendo transmitida pelo sistema penitenciário, não haverá essa sensação de impunidade. Outro fator que dificulta a ressocialização são nossos costumes e leis retrógradas, que estão distantes das luzes do povo e que mantêm na sociedade as ideias e o preconceito bárbaros. Então, para que haja esse melhoramento, é necessário haver uma mudança nos paradigmas culturais. Nossos agradecimentos especiais aos positivistas Juliano Kelsen, Bruna Bobbio, Rebeca Reale e a ministra da Justiça e coordenadora dos Direitos Humanos, Andressa de Beccaria. Agradecimento todo especial também por ter cedido o espaço ao Teatro Sesc Craco. Obrigado a todos os telespectadores e internautas. Para os que têm sede de justiça, encerra-se mais um Interview Law. Eu sou David Alexi e lhes desejo boa noite. Calma. Vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai, Rebeca, quadro penitenciário. Brasil,
Nota-se que 78% do Brasil, nota que numa pesquisa feita sobre o sistema É necessário melhorar o sistema carcerário, a qualificação dos funcionários que trabalham nos presídios, incentivar mutirões carcerários. Enganchou. Vai.